Jaya Shishiguri Shiguranga. Então vamos ler do Shri Ishopanishad nessa manhã de Harikata, desse domingo, continuando com o estudo do Shri Ishopanishad, o verso 7. Então vamos ler o mantra 7 do Shri Ishopanishad por Srila Prabhupada. Jasmi sarvani bhutani atmaiva bhuvijanataha tatra komo hakashoka ekatvam manupashyataha. Tradução: quem sempre vê todas as entidades vivas como centelhas espirituais, iguais ao Senhor em qualidade, torna-se o maior conhecedor das coisas. O que então pode ser ilusão ou ansiedade para ele? Ontem, na aula do Bhagavad Gita, lembramos até desse verso, falamos sobre esses dois versos, o verso 6 e o verso 7, que são, assim, uma sequência e que esclareciam bem o assunto do Bhagavad Gita de ontem, na sessão do capítulo Karma Kanda, ação e consciência de Krishna. Então vamos ao significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. À exceção do Madhyamadikari e o Tamadikari, descritos acima, ninguém pode ver corretamente a posição espiritual do ser vivo. As entidades vivas são qualitativamente iguais ao Senhor Supremo, assim como as centelhas do fogo são qualitativamente iguais ao fogo. Entretanto, quando se trata de quantidade, as centelhas não são fogo, pois a quantidade de calor e luz presente nas centelhas não é a mesma que está presente no fogo. Então, muito interessante isso. Esse exemplo também Srila Prabhupada nos dá, citando uma gota de água do oceano. A gotícula de água do oceano, se fizermos uma análise química nela, nós vamos ver que ela contém todas as qualidades, todas as propriedades que todo o restante do oceano contém. Porém, o que é uma gotícula de água perante o potencial do oceano, o tamanho do oceano? Então é assim que nós devemos entender. Isso é compreensão, a alma é assim. Ela é infinitesimal, né? Balagra chata, bagasya, chata da kalpitasya cha. O bago, diva savigeya, a alma é infinitesimal, titkana, minúscula. Bago diva, a diva, savigeya, satyanam, tayakalpate. E para mensurarmos isso, esse verso do Shetashvatara Upanishad explica que a décima milésima parte da ponta de um fio de cabelo é o tamanho da alma. Ou seja, se nós pegarmos a ponta de um fio de cabelo, se é que isso é possível, dividimos em 100 partes, depois dividimos de novo em 100 partes, cada partezinha dessa será o tamanho da alma. Agora, nós somos informados pelas Escrituras que a alma, todas as almas, elas têm 50% das qualidades de Krishna. A metade, embora seja infinitesimal, mas qualitativamente, ela tem 50%
das qualidades de Krishna. Quando a alma alcança o seu estágio puro, liberado, esses 50% vêm à tona, eles afloram. Mas, antes disso, ela está completamente limitada pelas coberturas materiais, sutis e grosseiras. Então vamos continuar. O Mahabharata, o grande devoto, vê unidade no sentido de que vê tudo como energia do Senhor Supremo. Como não há diferença entre a energia e o energético, existe o sentido de unidade, embora do ponto de vista analítico o calor e a luz sejam diferentes do fogo. Sem calor e luz, a palavra fogo não tem sentido. Portanto, em síntese, calor, luz e fogo são a mesma coisa. Em síntese, calor, luz e fogo são a mesma coisa. Em última instância, a alma e a alma suprema são a mesma coisa, porém de poder muitíssimo diferente. Assim como a centelha não tem o mesmo poder de todo o fogo, assim como a gotícula do oceano não tem todo o tamanho, o potencial, a abrangência de todo o oceano. Neste mantra, as palavras Ekatvam Manupashyataha indicam que, tomando como referência as escrituras reveladas, a pessoa deve ver a unidade de todas as entidades vivas. As centelhas individuais do Todo Supremo, o Senhor, possuem quase 80% das qualidades que se sabe que o Todo possui. Esse é no caso, assim, especial, né? A alma comum, normalmente, que as escrituras dizem, é 50%. Né? Como o Senhor Brahma, como o Senhor Shiva, aí já é diferente, quase 80%. Essas qualidades estão presentes em quantidade diminuta, pois a entidade viva não passa de diminuta parte integrante do Todo Supremo. Usando outra analogia, a quantidade de sal presente numa gota de água nunca se compara à quantidade de sal presente no oceano completo. Aí, Prabhupada, apesar do sal presente na gota de água ter a mesma composição química de todo o sal presente no oceano. Se o ser vivo individual fosse igual ao Senhor Supremo, tanto qualitativa quanto quantitativamente, não haveria possibilidade de ele se influenciar pela energia material. Nos mantras anteriores, já se comentou que nenhum ser vivo, nem mesmo os semideuses poderosos, podem superar o Ser Supremo em aspecto algum. Portanto, a palavra Ekatvam não significa que o ser vivo seja igual ao Senhor Supremo, sob todos os aspectos. Mesmo quando se chega nessas beirar esses 80% das qualidades de Krishna, como no caso dos semideuses, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva. No entanto, num sentido mais amplo, o Ekatvam indica um interesse comum. Assim como numa família o interesse de todos os membros é o mesmo, ou numa nação o interesse nacional é o mesmo, embora existam muitos cidadãos individuais diferentes. Como todas as entidades vivas são membros da mesma família suprema, seu interesse e o do Ser Supremo não são diferentes. Todo ser vivo é filho do Ser Supremo. Como se afirma no Bhagavad Gita 7.5, todas as escrituras, as criaturas vivas neste universo, inclusive os pássaros, os répteis, as formigas, os seres aquáticos, as árvores e assim por diante,
são emanações da potência marginal do Senhor Supremo. Portanto, todas elas pertencem à família do Ser Supremo. Não existe conflito de interesses. As entidades vivas, as entidades espirituais, são destinadas a obter prazer, como confirma o Vedanta Sutra 1.1.12, Ananda Mayo Vyasa. Por natureza e constituição do ser vivo, incluindo o Senhor Supremo e cada uma de suas partes integrantes, destina-se a obter prazer eterno. Os seres vivos que estão aprisionados no tabernáculo material constantemente buscam o desfrute, mas o estão buscando em lugar errado. Por isso que a sociedade humana é hedonista por natureza, mas está sempre buscando esse prazer em coisa irreal, temporária, que não vai dar o prazer real e que vai acabar em frustração, além de acabar logo, né? Situada além dessa plataforma material está a plataforma espiritual, onde o Ser Supremo desfruta junto com seus inumeráveis associados. Nessa plataforma não existe nenhum indício de qualidades materiais e, portanto, ela chama-se Nirguna. Na palavra Nirguna, nunca se entra em conflito pelo objeto de prazer. Aqui no mundo material, os diferentes seres vivos estão sempre em desacordo porque lhes falta o verdadeiro centro de prazer, o Senhor Supremo, que é o centro da sublime e espiritual dança da raça. Todos nós somos destinados a unirmos-nos a Ele e gozar a vida com o mesmo interesse transcendental e sem nenhum conflito. Esta é a plataforma máxima de interesse espiritual, e tão logo a pessoa perceba esta forma perfeita de unidade, fica fora de cogitação a ilusão, morra ou a lamentação, choca, morra, chocar e caton anupashata. A lamentação é o resultado de uma civilização ímpia que surge da ilusão. Esse tipo de civilização, fomentada pelos políticos modernos, vive sempre em ansiedade, pois pode ser dizimada a qualquer momento. Essa é a lei da natureza. Como afirma o Bhagavad Gita 7.14, só podem ultrapassar as estritas leis da natureza aqueles que se rendem aos pés de lótus do Senhor Supremo. Logo, se desejamos nos livrar de todas as espécies de ilusão e ansiedade, e unificar todos os diversos interesses, temos que inserir Deus em todas as nossas atividades. Deus no centro. Devemos usar os resultados de nossas atividades para servir ao interesse do Senhor e não para algum outro propósito. Só quando servirmos ao interesse do Senhor, poderemos compreender o interesse de Atma-bhuta, mencionado nesta passagem. O interesse Atma-bhuta, mencionado nesse mantra, e o interesse Brahma-bhuta, mencionado no Bhagavad Gita 18.54, são a mesmíssima coisa. A Atma Suprema, ou alma, é o próprio Senhor, e a Atma diminuta é a entidade viva. A Atma Suprema, Paramatma, mantém sozinha todos os seres individuais diminutos, pois o Senhor Supremo quer sentir prazer na afeição que eles lhe devotam. O Pai se expande em seus filhos e os mantém para obter prazer. Se os filhos obedecerem à vontade do Pai, as relações familiares serão harmônicas, com um interesse comum numa atmosfera agradável. A mesma situação vale na plataforma transcendental, na família do Parabrahman, o Espírito Supremo. Interessante isso, né? É bem isso. Como Srila Rupa Goswami, como Srila Shri Chaitanya Mahaprabhu explicou,
para Sanatana Goswami, Shri Rupa Goswami. Nós temos que ter... Não é assim na família, não é assim com o pai, não é assim que os filhos agem quando são uma família normal, uma família padrão, não é assim? Essa é a nossa família transcendental. Então o Senhor Chaitanya falou que nessa família, para existir essa perfeição entre filhos e pai, entre as almas e a alma suprema, as partes diminutas e o Senhor Supremo, tem que haver assim, aceitar sempre o que é favorável para o prazer do pai. Rejeitar tudo que deixa o pai descontente. Ter completa fé na proteção do pai. Pai está aí para proteger o filho, né? Ter completa fé na proteção do pai. Depender da misericórdia do pai. Não planejar nada que não seja de interesse comum na família, entre os filhos e o pai. Não fazer nada que não seja do interesse do pai. São 6 itens. E o último, manter-se sempre bom filho, sempre manso e humilde de coração. Aí, é esse o resumo aqui. Foi isso que acabamos de ouvir. Essa família se torna uma família perfeita, onde os filhos dão prazer para o pai e, em recíproca, o pai os mantém misericordiosamente, os protege, fica satisfeito com eles, dá mais facilidade, mais prazer para eles, e eles assim vivem do jeito que o pai quer que eles sejam, bons filhos, com coração limpo, mansos e humildes. Não são uma perturbação para o pai. Tanto quanto as entidades vivas, individuais, o Parabrahma é uma pessoa. Nem o Senhor, nem as entidades vivas são impessoais. Essas personalidades transcendentais são plenas de bem-aventurança e conhecimentos transcendentais e vida eterna. Essa é a verdadeira posição da existência espiritual. E tão logo passe a conhecer na íntegra essa posição transcendental, a pessoa imediatamente se rende aos pés de lótus do Ser Supremo, Shri Krishna. Mas é raro encontrar semelhante Mahatma, ou grande alma, porque só depois de muitos e muitos nascimentos é que se alcança essa percepção transcendental. Entretanto, uma vez que tenhamos atingido essa compreensão, não haverá mais ilusão e lamentação, sem nem as misérias da existência material, o nascimento e a morte, todas as quais são experimentadas em nossa vida atual. É essa a informação que obtemos deste mantra do Shri Ishopanishad. Então, concluímos, vou só repetir para que fique fresquinho na memória de todos. Então, qual é? Yasmin Sarvani Bhutani Atmaivai Bhuvijanata Tatra Komo Hakashata Ekatan Anupashata. Quem sempre vê todas as entidades vivas como centelhas espirituais, iguais ao Senhor em qualidade, torna-se o maior conhecedor das coisas. Esse é um vidente da verdade. Esse é erudito de verdade. Esse realmente tem conhecimento. O que então pode ser ilusão ou ansiedade para ele? O que pode ser ilusão ou ansiedade para uma pessoa embasada em conhecimento transcendental verdadeiro dessa maneira? Nada. Domingo próximo voltamos com o verso 8 do Shri Ishopanishad, com o nosso estudo do Shri Ishopanishad. Hoje vamos parando por aqui e daqui a pouco, 8 horas, tem o Krishna Balarama aqui no Suzano Mandir. Sim, vamos compartilhar que estará palestrando na Mayapur TV Brasil, ok? Quem puder, acompanha lá também, vamos prestigiar lá.
os devotos do Susano Mandir. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada, Shri Shri Shupanishad Ki Jaya.